com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Bandeirantes. Rádio Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. É Copinha. Metal esfregando em metal. Corinthians e Guarani vão medir forças daqui a pouco em Marília. Estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Partida marcada para as
17 horas e 15 minutos, portanto, em 10 minutos. 10 minutos para a bola rolar. 27 graus. A temperatura neste momento em Marília. Estamos no ar para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade. Nova Light. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Vamos pro rápido intervalo, os times já estão perfilados e a bola rola daqui a pouco em Marília, Corinthians e Guarani, aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, laia, laia, Bandeirantes, laia, 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 futebol. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Olha, resultados da Copa São Paulo encerrados desta sexta-feira. Tanabi 1, Atlético Paranaense também 1 nos pênaltis, 4-1 para o Atlético Paranaense. Desportivo Brasil 2, América Mineiro também 2 nos pênaltis, 5-3 para o América, classificado América. Fortaleza 4, Inter 0, classificado aí o Fortaleza. Capital do Distrito Federal 4, Capivarino 0, passa aí o Capital do Distrito Federal. Os resultados até agora encerrados na Copa São Paulo, segunda fase, fase eliminatória. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em
Paulínia. Esta você não pode perder. Somente neste final de semana no Grupo Germânica, últimas unidades com preços do ano passado. Chegou sua chance de garantir seu carro 0 km com preços ainda de 2023. São mais de 30 lojas juntas. Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipponica, Toyota e Volvo Escandinávia. E você ainda tem taxa zero e bônus de até R$30 mil. Mas atenção, o estoque é limitado. Somente neste final de semana. Visite grupogermanica.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Times escalados e definidos, escalado a arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo. Guarani escalado pelo técnico Jairo Blumer com Álvaro, o goleiro 1. 13 para Cauê, 3 Vinícius Amaral, 4 Caio, meia dúzia João Nogueira, 5 Eric Lacerda, 8 Matheus Couto, 16 Vitinho, 30 William, 7 Rafael, 11 Theo El Bugre, de Jairo Blumer. Salve o Corinthians, o campeão. Felipe Longo 1, Léo Maná 2, João Pedro 3, Renato 4, Vitor Mer, meia dúzia. Rian 8, Breno Bidon 7, Pedrinho 10, Kaique 11, Igor 20, Arthur Souza 9, time do técnico Danilo Andrade. Arbitragem do jogo. O árbitro é Guilherme Francisco Maciel, assistente 1, Fábio Rogério Baesteiro, 2, Leonardo Tadeu Pedro, quarto árbitro, Alceu Lopes Júnior. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Alô, amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Vai rolar a bola em Marília, no Bento de Abreu Sampaio Vidal. Olha, o Corinthians tem 10 títulos, o Guarani tem 1. E o que isso significa? Nada. Agora é com a garotada ali dentro. O favoritismo do Corinthians é teórico. O Guarani fez 2 grandes partidas. E se jogar o que jogou na primeira e na terceira partidas da primeira fase, endurece e equilibra o jogo com o Corinthians. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Marília. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre!
Hoje sempre Guarani. E o jogo mal começou. O Caio tomou uma entrada violenta ali do Arthur Souza. Ficou um tempo caído em Vladimir. É, o atacante do Corinthians quem cometeu a falta. O Guarani pediu cartão, o árbitro não deu. Apenas a falta que já foi cobrada pelo Bugre. João Nogueira domina pela esquerda. Tenta a passagem. O time do Guarani. A bola saiu. É arremesso lateral. Pela direita no campo de ataque. Vem Léo Maná. Time do Corinthians vai cobrar o arremesso pela direita. Está autorizado. Lançou na frente. Tentou a penetração. Vem o time do Corinthians. Bateu de perna direita. Brandon tentou. Breno Bidon. A bola vai na defesa do Guarani. Volta no meio campo. Renato recolhe. Dá um tapinha de perna direita para Rian. Voltou para Renato. Tá ali para João Pedro Choca. Meteu o pé direito. Levantou na linha de fundo. Acabou o campo. A bola saiu. Foi embora para a linha lateral. É arremesso pela esquerda para o time do Guarani. Chegada de Igor lá pela direita em Vladimir. Tentou salvar a bola, né? Impedir que ela saísse pela linha de fundo até para pressionar na cobrança do lateral. É isso que faz o Corinthians. Tenta sair o Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Qual é o banco do Guarani em Vladimir? Hoje estão no banco Vinícius Alexandre 12, Bruninho 10, Wallace 14, Jota 17, Robert 19, Nicolas 20, Marcelinho 21, Eliseu 29 e Lucas 31. Placar de 0-0, comecinho do jogo na cidade de Marília, Copinha 2024. Passou pela esquerda, Kaique meteu a bola lá no canto, levantamento na área. Chega lá atrás o time do Guarani para afastar, tirando de qualquer jeito. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba. Banco do Corinthians, diz aí Vladimir. Danilo Andrade tem Cadu 12, Tomás Lisboa 5, William 14, Tomás Agostinho 15, Jonathan 16, Bahia 18, Beto 19, GH 22 e o Léo Agostinho 23. Rafael meteu o pé direito, levantou bola cruzada na área. João Pedro chega lá atrás para afastar o time do Corinthians, sai jogando no campo intermediário. Trabalha Breno Bedon, recolhe, solta o jogo de perna canhota na lateral. Vitor meteu o pé canhoto, levantou lá na frente para Arthur Souza em cima da marcação. Guarani já retoma. Vem Vinícius Amaral, tocou na frente, chega tirando o Vitor Meyer para lateral. É arremesso para o Guarani bater pela direita. Vem para a bola, tomando posição pela direita para fazer a cobrança. Vinícius Amaral autorizado, levanta a bola de novo para a linha lateral. É arremesso, novo arremesso para o time do Guarani. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Falta. Já cobra o time do Corinthians, não tá valendo. Vai cobrar pela esquerda, reclama Caio, né? Dizendo que não cometeu a falta em Vladimir. Eu tive até a impressão de que o árbitro, aplicou o cartão amarelo, né? Para reclamação ali do jogador capitão da equipe do Guarani, o Caio. Primeiro cartão amarelo do jogo, já com 5 minutos, o Caio, 4 do Guarani amarelado. Pedrinho vai cobrar para o time corintiano 0-0. Tomando posição no campo de defesa. Vai o time corintiano para a cobrança. Timão na batida. Meteu o pé canhoto na esquerda, vem para a bola, ajeita Breno Bidol. Recolhe, leva na perna canhota, difícil penetrar. Ele recua para Renato, Renato para João Carlos, João Pedro, melhor dizendo, João Pedro Choca. Pela direita para Léo Maná, passando na arrancada o time corintiano. Guarani vem no recuo, lançamento por dentro, dominou Rian, recua, toca atrás para Renato, Renato para João Pedro, domina pela minha direita. Guarani fica lá na frente com a marcação, lançamento, vem o Guarani na retomada, lá atrás tirando e afastando, caiu
pela esquerda, João Nogueira para fazer o recuo. Dominando pelo lado esquerdo, vem Eric Lacerda para fazer o passe e erra. Já partiu o time do Corinthians, a bola vai na ponta para a linha lateral, saiu, é arremesso. Arremesso pela direita, Léo Maná. Cobra, tem pressa o time corintiano pela direita, placar de 0-0. 6 minutos passados do primeiro tempo. Lançamento na frente, Renato vem atrás para dominar, Vitor Meyer também. Recua, Renato trabalha o jogo metendo pela direita para João Pedro. Na perna direita para fazer o passe, a bola recuada. Vem para Renato, tudo isso lá atrás no campo de defesa. Lançamento na frente, vem o Corinthians. Partiu pela esquerda, Vitor, meteu o pé canhoto na área, em cima da marcação, Eric afasta, já retoma a bola, vem Renato, recua, chama lá atrás Felipe Longo, ele sai da sua área de meta para dominar, soltando para Breno, Breno domina, meteu o pé canhoto, lançou lá na frente, vem para Vitor, partiu pela lateral da grande área, vai em cima da marcação, tentou girar, ficou difícil, solta a bola curta pela esquerda, vem para Kaique, passou na linha de fundo, o pé canhoto, cruzou na área, passa por todo mundo. Do outro lado, lá pela direita, vai dominar o time do Corinthians, placar de 0-0. Para recuada pela direita, para Léo Maná, abriu na ponta para Igor, pé direito, cruzou na área, chega João Nogueira para afastar, retoma o time do Corinthians, é um perde, ganha e vai para a linha lateral, saiu em arremesso, é do Corinthians. Tem pressa, cobra Léo Maná, tocando pela direita para Igor, partiu pé direito, fez o cruzamento, passa por toda a extensão da área e vai do outro lado para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater. 2 cruzamentos mal sucedidos do Corinthians, primeiro na esquerda com o Vitor, depois na direita com o Léo Maná, os dois atravessaram praticamente toda a extensão da área sem levar perigo algum, Batista. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0. Domina o time do Guarani com João Pedro, sai jogando pela esquerda para fazer o passe na bola invertida para Theo. Vem por dentro, Matheus Couto, recolhe dentro do círculo central. Abriu pela direita, se manda no campo de ataque, vem Vinícius Amaral. Bola recuada para Caio. Caio domina. Arruma no pé direito. Jairo me parece que realmente não está contente com o time, hein? Tá gritando uma barbaridade ali à beirada do campo. Jairo, que é o técnico do Guarani. E a bola foi embora para fora pela linha de fundo. O árbitro parou, marcou uma falta lá pela direita. Falta para o Bugre bater. É numa das primeiras tentativas do Guarani no campo de ataque, né? A falta foi cometida para cima do Vitinho e foi do Vitor, né? O Vitor acabou. É uma falta de Vitor para cima de Vitinho. Falta para o Guarani cobrar bem rente a linha de fundo. A reclamação do Jairo Batista foi pedindo cartão, né? Para o jogador do Corinthians. Quem cometeu essa falta, o árbitro não deu cartão, mas marcou a falta para o Guarani cobrar. Tem a oportunidade de mandar a bola para a área, o Bugre. Perfeito, então não era a insatisfação com o time dele, a insatisfação com a arbitragem. É falta para o Guarani. Vem para a bola, toma a posição. Partiu pela esquerda, Vitinho, pé canhoto, levantou, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Tentativa de cabeçada lá na frente, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Era o Caio, né? O zagueirão, quem estava lá, subiu para cabecear, mas não alcançou. O Corinthians que ainda não tomou gols nesta Copa São Paulo. Nas 3 partidas que fez na primeira fase, o Corinthians não foi vazado nenhuma vez, Batista. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copinha 2024 em Marília, Corinthians 0, Guarani também 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista. Ô Batista, lá em Tanabi, Atlético Paranaense foi 1-1 nos pênaltis, 4-1 para o Atlético. O Atlético Paranaense vai pegar o vencedor de Catanduva e Ponte, que hoje aqui na Bandeirantes quem narra 21h30 é Roger Williams. Bandeirantes.
Domina Cauê, vem pela direita, bate de perna direita, escapa o time do Guarani. Avança no campo de ataque, Kaique na lateral da grande área. Chega a marcação lá atrás, Vitor para afastar, veio tirando. Parou na frente do Cauê. Cauê chegou na marcação, a bola recuada, vem no campo de defesa, tira Vitor. Guarani insiste, vem para o campo de ataque, William. Carregou na perna direita, recuou, tocou lá dentro do círculo central. Guarani que joga com 3 zagueiros, é isso, Vladimir Catarino? Na verdade não, Batista, na verdade o Eric Lacerda, né, é um volante que auxilia ali bastante no sistema defensivo, mas os zagueiros mesmo de origem são o Vinícius Amaral e o Caio. Domina o time do Guarani no campo de ataque, placar de 0-0, é mata. Tem que vencer. Se empatar é pênalti direto, não tem prorrogação. Sicredi, no seguro do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 0-0, Léo Maná. Vem pra bola, pra cobrança de arremesso pro time do Corinthians. 12 minutos passados do primeiro tempo, ninguém mexeu no marcador. Renato carrega, toca a bola de perna direita para João Pedro lá pela direita. Ele recebe e devolve a bola para Renato. Renato vem se aproximando do círculo central. Para Breno Bidol. Recolheu, desistiu de atacar, recua, toca lá atrás para Felipe Longo. Goleiro saiu da sua área de meta para dominar com os pés. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, comecinho do jogo, placar de 0-0. Como é que começa a partida de oitavas de final, hein, Tigrão? Não pegou no breu ainda, Batista. O Corinthians deu uma empurrada no Guarani nos primeiros 10 minutos, subiu bastante a marcação, o Guarani tinha dificuldade para sair. Mas o Corinthians também não criou nada, ficou mais com a bola, ensaiou uma pressão. O Guarani puxou as linhas um pouquinho, neutralizou bem e depois equilibrou o jogo. Mas você observa que o Corinthians, ele tem a proposta ofensiva. Agora joga reativamente no contra-ataque. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Time do Guarani domina no campo de defesa, a bola recuada para Álvaro. Álvaro que será o segundo goleiro do Guarani no Campeonato Paulista. Uma vez que o Pegorari, machucado, contundido, fratura na fíbula, vai ficar parado durante 5 meses. Não disputa o Campeonato Paulista. Guarani erra o passe. Vem no contra-ataque o time corintiano na entrada na área. Se fecha bem o Guarani lá atrás. Mas retoma. Vem pela direita. Igor tentou a passagem. A bola recuada. Vem pela meia direita. Escapa o time do Corinthians. Dominou na entrada na área. Vem pra bola. Limpou. Em cima dele chega a marcação lá atrás para tirar. Rasga. Tira Eric. Vai pra linha lateral. É arremesso. Chegada forte do Corinthians. Vladimir. Chegada melhor ainda da defesa do Guarani, né? O time do Corinthians ameaçou reclamar de falta, o árbitro imediatamente disse que não foi. O Corinthians chegava e o Guarani mais uma vez fez o corte. Vitor Mir vem pra bola para cobrança de arremesso lateral, está autorizado. Soltando pela esquerda, vem pra Rian. Solta pra Léo Maná, vem pra dentro do círculo central. Trabalha o jogo, o time corintiano, placar de 0-0. Esboça uma pressão em cima do Guarani. Vem pra bola Renato, ele domina, faz o lançamento lá pelo lado esquerdo. Vem pra bola, Kaique em cima da marcação, chega bem pra tirar, Caio joga pra linha lateral e arremesso pela esquerda no campo de ataque, vem pra bola pra fazer a cobrança o Corinthians, pela esquerda com Vitor Mier, está autorizado, já faz o lançamento lá pra entrada na área, no rebote a bola voltou, pé canhoto, bateu, o Breno vai embora pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. Se tá tudo congestionado ali na frente da área, o Breno resolveu arriscar de fora dela, mas pegou muito mal. Ela foi por cima do gol defendido ali pelo goleiro Álvaro. É apenas tiro de meta para o Bugre. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15
15 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque vem para a bola, Cauê, pé direito, bateu forte em cima da marcação. Bateu lá atrás na defesa no paredão alvinegro. Seguindo com o giro do placar em Marília. Placar do jogo aqui na Bandeirantes é Copinha. Guarani 0, Corinthians 0, Edu Pinheiro. O que, rapaz? Ó, intervalo, hein? Intervalo de Ituano 3, Fluminense 1, 21h30, Catanduva e Ponte. Bandeirantes FM 85.7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lançamento lá pela direita, vem para afastar, tira, Lacerda. É arremesso o time do Guarani. Se fecha inteiro. É sufoco neste momento, é arremesso pela direita, Léo Maná. Captando o time, vem pra bola, pra cobrança. Fez o lançamento lá dentro da área. Time do Corinthians com o Igor, domina, tenta levar em cima da marcação, vai pra fora pela linha de fundo. Houve o toque, a bola saiu, é escanteio para o time mosqueteiro bater. A tentativa de ataque, quem chegou pra fazer o corte foi o Vinícius Amaral, né? Foi o último a tocar na bola. Escanteio, vem pra cobrança o Breno Bidon pro time do Corinthians. Breno Bidon vem pra bola, pra batida na cobrança de escanteio pela direita, escanteio curto, cobrando o Breno, tocando pela direita, vem novamente, dominou o pé canhoto, o Breno fez o cruzamento mal, muito mal, mandou torto e pra fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani bater. Eram 5 jogadores do Corinthians esperando o cruzamento do Breno Bidon, ele exagerou na força, mandou do outro lado pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Frangos crocantes da Seara, muito suculentos, irresistíveis, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. É Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Cobrança de arremesso lateral, o time do Guarani vem pela direita. Vem pra bola pra fazer a reposição, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem pra bola, Cauê pra fazer a reposição. Está autorizado. Já coloca em movimento lá no campo de ataque. Vem pra bola, tentou girar em cima da marcação, Vitinho. Prendeu, dominou, conseguiu achar um espaço pela direita, vem pra Cauê, partiu pela meia direita, cochilou, perdeu, recupera, sai lá atrás dominando, vem pra bola, trabalha Rian, Pedrinho toca na bola, virou lá pela ponta canhota, o time do Corinthians domina, vem pro contra-ataque rápido, Pedrinho, recolhe, gira tocando pra Rian, Rian dentro do círculo central, abriu na lateral pra Léo Maná, Léo Maná pisou na bola, arrumou, parou e esperou chegar a marcação, toca na triangulação, vem lá atrás, domina outra vez o time do Corinthians com o Breno Bidon. Ele bate na bola para fazer o passe aberto lá na ponta canhota. Chega o time do Guarani na marcação, Cauê tira, joga para a linha lateral, é arremesso para o Corinthians. Vem na bola Vitor, está autorizado para fazer a reposição, placar de 0-0. Corinthians que fez 7 pontos na primeira fase e o Guarani 6 pontos. Há um equilíbrio, portanto, na participação na fase de grupos dos dois times. Tamira vem para o jogo, Rian, recolhe dentro do círculo central, soltando para Breno, partiu pela meia canhota, bateu forte, a bola vai para a linha lateral, no corte é arremesso, Corinthians vem para a bola para fazer a reposição. Batista. Oi, pois não, Vladimir, a sua informação. Não, se eu falei há pouco, né, da qualidade defensiva do Corinthians, não tomou nenhum gol até aqui na Copa São Paulo, o Guarani também não é muito diferente não. Tomou apenas um na derrota para o Atlético Goianiense. Apenas uma vez foi vazada a defesa do Guarani. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Placar de 0-0, é Copinha aqui na Bandeirantes.
Ian toca a bola para Breno, vem para a bola pela esquerda, faz o passe de calcanhar, para recuada no campo de defesa para Renato. Renato trabalha na perna direita, vai para fazer a inversão outra vez lá pela direita para Ian, para Rian. Rian dominou, solta atrás no campo de defesa, lançamento do João Pedro para Léo Maná. Ele vem no passe, a bola devolvida, partiu lá pela direita, vem para o cruzamento, entrada na área, vai chegando o Rian. Ele toca a bola de perna direita para Léo Maná, lançamento na entrada da área, batida, bola desviada, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, a batida na entrada da área do Pedrinho, a bola desviou na defesa bugrina, escanteio. Levanta o povo lá em Marília, Vladimir. Levanta o torcedor corintiano, né? O Pedrinho recebeu na entrada da área, bateu buscando o ângulo. No meio do caminho houve desvio, me parece que bateu ali no Matheus Couto. Foi pela linha de fundo, tem escanteio Corinthians para cobrar na esquerda. Pressão corintiana, vem para cobrança de escanteio. 21 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Cobrança de escanteio, levantamento no desvio, vai para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta. Lá na entrada da pequena área, o desvio do Pedrinho, a bola foi embora, tiro de meta para o Guarani bater. Tentou surpreender ali no primeiro pau na cobrança, quem estava chegando para o cabeceio era o Arthur Souza, colocou pela linha de fundo, não assustou e o Guarani cobra o tiro de meta. Rocha Autopeças vai viajar, faça revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. Os 3 meio-campistas do Corinthians, Rian, o Breno Bidon e o Pedrinho, os 3 canhotos. Curiosidade, né? Dizem, existe uma máxima no futebol que canhoto é sempre bom de bola. Se isso for verdade, o meio-campo do Corinthians é brilhante. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copinha 2024 em Marília, Corinthians 0, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, a segunda fase da Copinha, encerrado, Fortaleza 4, Internacional de Porto Alegre 0 e 21h30 tem São Paulo e Ceará. Bandeirantes FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós. Você que está no YouTube, domina lá pela esquerda, vem Vinícius Amaral para fazer o passe, ultrapassa a linha da metade do campo, lançamento lá dentro da área, vem pra bola, Renato para afastar, a bola caiu na linha de fundo, domina Léo Maná. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Bola na área, dominou, tentou a batida. Arthur Souza em cima da defesa do Guarani. Veio para dentro do círculo central. Rafael, com estilo, deu um chapéu. Saiu jogando em cima do Breno. Mas depois, na sequência, perdeu a bola. Recupera o time do Corinthians, placar de 0-0. Vem Rian para fazer o passe na frente. Vem pra bola, lançamento na ponta. Vem Kaique, encarou a marcação de Cauê, dominou, entrou na área. Bola rolada atrás, reclamou de pênalti Arthur Souza. Nada marcou o árbitro, apenas o tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. O árbitro Guilherme Maciel acompanha bem de perto os lances, né? E mais uma vez, na queda ali do Arthur Souza, imediatamente ele diz que nada aconteceu, marcando apenas a posse de bola no tiro de meta para o Guarani. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais.
Domina no campo de defesa, Caio para o time do Guarani, recua Álvaro. Goleiro vem na sua área de confinamento, dominando com os pés e virando lá pela esquerda. Vem para a bola, Eric Lacerda. Empurra pela esquerda o time do Guarani, desce na velocidade. Lançamento na frente, dominou, tentou girar em cima da marcação. Matheus Couto, a bola volta. Guarani domina pela esquerda, vem com o João Nogueira. Tentou o passe, a bola vai para a linha lateral, saiu o arremesso. É do time do Corinthians, se lamenta João Nogueira, aliás, pediu desculpas, né, Vladimir? É porque errou o passe, né? Ele tentou uma bola mais enfiada, acabou errando na medida. Ela foi direto pela linha de fundo, é apenas arremesso pro Corinthians ainda na defesa. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lacarte 0-0, arremesso lateral. Time do Corinthians já cobra pela direita com o Léo Maná. Ninguém mexeu no marcador. Se permanecer o empate, tem muito jogo pela frente, mas pênalti direto, não tem prorrogação. Vitor domina, toca, levanta de perna canhota, vem lá atrás, Caio pra afastar, chega primeiro, bate de perna direita e tira dali, meteu pra linha lateral. É arremesso, o time do Corinthians vem pela esquerda. Vitor pra fazer a reposição. Está autorizado, demora um pouco, movimentação intensa lá na frente. Todo mundo pedindo, mas prefiro o toque recuado na esquerda. Chegou o Rian para recuar, a bola vem para o campo de defesa. Trabalha o João Pedro Choca. Ele carrega, vem na cabeça do círculo central. De pé direito, lançamento espichado na ponta canhota para Vitor. Ele tentou o chapéu em cima do Cauê. Chega tirando, a bola volta, sobra com o time do Corinthians. Domina pela meia esquerda, Rian. Olha, recuada, vem para Renato. Renato ultrapassa a linha na metade do campo, soltando curto, entregando em domicílio para Pedrinho. Recua Pedrinho. João Pedro Choca. Abriu pela direita, vem pra bola na movimentação de Breno Bidol. Léo Maná domina lá pela direita, vem por dentro, pela meia no corredor. Escapa o time do Corinthians. Partiu pela direita, lançamento na entrada na área. Vem Léo Maná. Dominou, ajeitou pé direito, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, Léo Maná, entrada na área, batida seca de perna direita, cruzada, a bola passou à direita em Álvaro, pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater, Vladimir. E o Álvaro pagou geral pra defesa do Guarani, porque deu espaço, deixou liberdade ali, tanto pra construção da jogada, quanto pro chute do Léo Maná, pra sorte do Bugre, a bola foi pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Vitinho, pé canhoto, cruzou na área, Felipe Longo chega lá atrás para pegar. Conferindo na marca de 28 minutos, etapa primeira. Em Marília, Guarani 0, Corinthians 0. Olha, encerrada em Tanabi, Atlético Paranaense foi 1-1 nos pênaltis, 4-1 para o Atlético. Desportivo Brasil 2, América Mineiro 2 nos pênaltis, 5-3 para o América. Chapecoense 4, Tiradentes do Piauí 4 nos pênaltis, 5-4 para o Tiradentes do Piauí. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes. É tempo de análise, Valdemir Gomes, placar de 0-0. Algum dos times está merecendo gol, Tigrão? O Corinthians está melhor do que o Guarani, né? O Corinthians já chutou por 4 oportunidades. É bem verdade que não acertou o alvo. O Guarani não chutou ainda. O Guarani faz um futebol reativo. Ele coloca o Vitinho, 16, às vezes centralizado. Às vezes ele sai para a beirada e entra o Rafael Casabranca. É o Rafael Casabranca, que já jogou algumas partidas e foi bem no time de profissionais, né? Acho até que devia ter sido melhor aproveitado na última Série B. Mas o Corinthians é melhor. O Corinthians toma a iniciativa, tem uma grande torcida a apoiá-lo. A atmosfera do Bento de Abreu Sampaio Vidal é toda a favor do Corinthians. Dizer que já merece o gol, não. Mas é melhor.
se você me perguntar quem está mais próximo, o Corinthians, de fazer o gol, o Corinthians. Agora, isso não quer dizer nada. Está mais próximo, de repente o Guarani engata um bom contra-ataque e abre o marcador. Mas o Corinthians toma a iniciativa, o Corinthians tem o comando e o controle do jogo, e o Guarani até agora ameaçou muito pouco, apesar da velocidade dos seus atacantes. Todos eles são muito rápidos, mas de prático produziram muito pouco até agora. E só quero fazer uma correção. Eu falei do Ryan, do Breno Bidon e do Pedrinho, os 3 de meio do Corinthians, que os 3 são canhotos. O Pedrinho é ambidestro. Ele me enganou aqui porque ele pegou uma bola da entrada da área ali ofensiva e tentou tirar do Álvaro, né? Deu uma cavada e ela bateu no zagueiro do Guarani. Ele tentou tirar com a canhota, trouxe para a canhota e bateu. Mas ele domina com a direita. Ambidestro, mais destro do que canhoto, Pedrinho. Mas sabe jogar com o lado esquerdo também. Guarani se defende muito bem, mas ameaça muito pouco ofensivamente. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez, experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, é copinha, permanecendo o empate, é pênalti direto. Léo Maná, cobrando arremesso lateral para o time do Corinthians, toca na frente, vem para Igor, tentou levar, toca na bola, entrada na área, chega lá atrás, tira, afasta a retaguarda bugrina. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Renato domina pela metade da quarta zaga para o time do Corinthians, para João Pedro. Ele recebe no campo de defesa a chamada saída de 3, né? Com 2 zagueiros e mais um volante. Lançamento aberto, Vitor Meyer ajeita, tenta levar, desiste, recua, chama Renato. É zagueiro, mas está lá na frente o Renato. Ele tocou na frente para Kaique, a bola volta por dentro. Trabalha o time do Guarani no contra-ataque. Lança a bola, Theo, lá pela ponta canhota, se manda na velocidade, vem em cima da marcação. Ajeitou, dominou, entrada na área, pé direito, bateu, explodiu na defesa. Tá reclamando de um toque de braço ali dentro da área, hein, Vladimir? Houve a reclamação sim, o árbitro nem deu muita bola para ele, poderia ter até tentado cruzar, né? Optou ali pelo arremate, a bola ficou na defesa, o Corinthians já recuperou. Domina o time do Corinthians no campo de ataque, na marca de 33 minutos, Kaique. Lá em cima da marcação, ele tenta a pedalada, girou, dominou, arrumou, pé canhoto, bateu cruzado, toque de cabeça dentro da área, vai por cima do gol. Por cima do gol, vai embora para fora pela linha de fundo, o Igor. 2 toques de cabeça, o último do Igor, já na entrada da pequena área. Depois de uma jogada espetacular, dominou, Kaique fez o cruzamento depois de uma pedalada em cima do Caê, hein, Vladimir? Bela jogada ali pela ponta esquerda, né? O cruzamento, 2 toques de cabeça. O último a tocar nela foi o jogador, o Arthur Souza, aliás, o Igor, né? Da equipe do Corinthians, quem cabeceou pela linha de fundo, mas assustou o Timão nesta jogada. Mas é por isso que eu tô... das ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Pois não, pode falar, diz aí, Tigrão. Desculpa, Batista, é por isso que eu tô dizendo que se tem um time mais próximo é o Corinthians. O Corinthians é agudo, chega, né? Esse Kaique aí, o 11, ele chega toda hora ali pelo lado esquerdo e tá levando vantagem pra cima do Cauê. Então, o Guarani, ó, velocidade, olha lá. Tome e sai em velocidade, tome e vai pra cima. Mas não produziu ainda. E aí, sem a bola, recua demais. Eu acho que tá trazendo muito o Corinthians pra cima dele, Guarani. E eu dei uma olhada aí nesse menino aí que tentou cavar o pênalti pro Corinthians, que não foi absolutamente nada, o Arthur Souza. Ele não tem jeitão de ser neto do Gerardão Manteiga, Batista? Não tenho condições de fazer essa avaliação, viu, Tigrão? Mas você viu o Geraldão muito lá no Botafogo de Ribeirão e no Corinthians. Acho que neto não dá ainda não, né? O Geraldão não é tão velho assim. Geraldão que fez dupla com os Magrão.
Dupla com o Magrão no Corinthians e também no Botafogo de Ribeirão. Eu tô falando porque ele é meio desengonçado, né? Meio lentão, mas ele incomoda uma barbaridade. É grandão, os zagueiros do Guarani estão tendo muita dificuldade para contê-lo. Ele não tem grande técnica assim, mas ele tá toda hora se enfiando ali da marca de pênalti para frente. É um jogador com boa presença de área, mas um pouco lento. Talvez tenha que corrigir isso aí para evoluir com um pouco mais de progresso dentro da carreira. Jogo melhor pro Corinthians, mas nada de massacre, nada de sufoco total. Eu acho que o Guarani tem que confiar um pouquinho mais em si, sair um pouco mais, subir um pouquinho as linhas e dar 1 ou 2 sustos aí no Corinthians, que está muito à vontade no jogo. Preocupação ali, né, com o Cauê. Depois desse ataque vem o time do Guarani. Nogueira, pé canhoto, cruzou na área em cima da defesa do Corinthians. Preocupação, pancada ali na cabeça, um corte, não é isso, Vladimir? É o Kaique, acabou acertando o Cauê, né? Subiu, ergueu demais a perna e até recebeu o cartão amarelo. Kaique, 11 do Corinthians, recebeu o cartão amarelo. O Kaique sentiu ali, sofreu um ferimento, na verdade, por isso precisou deixar o campo. 36, primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Guarani tentando o ataque lá pela direita, já perde a bola. Acompanhe o melhor do futebol no portal carlosbatista.com.br. O melhor do futebol de Campinas. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de alcançar. Vem pra bola, Léo Maná, dominou, pé direito, a bola cruzada na área, chega bem lá atrás, Theo afasta, tira, vem no contra-ataque, tentando levar Vitinho em cima da marcação, já retoma o time do Corinthians, vem pro jogo, passou o Cauê, lançamento na entrada da área, não chegou, chega pra tirar, afasta lá atrás, Cauê, a bola vai lá pela direita, saiu pra linha lateral, o Corinthians deu uma de migué, queria dar sequência na jogada, mas é arremesso pro Guarani bater. E já tá de volta ao gramado ali o Cauê, lateral direito do Guarani, recuperado, fez um curativo rápido ali, já voltou pro jogo. E o Léo Maná é piada pronta, né, Batista? O adversário chega bem pertinho dele e fala assim: com o Maná do bando dá. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vem pra bola pela esquerda. Domina Kaique, recua, vem pra Rian. Domina dentro do círculo central. Placar de 0-0. Pedrinho toca pra Léo Maná. Vem lá pela ponta direita o time do Corinthians. Prepara pra dar o bote em cima do Guarani, que vai todo recuado, ficando apenas com um homem ali dentro do círculo central. É o Rafael Casabranca. Bola pela direita, João Pedro. Trabalha na perna direita, vira o jogo pelo lado esquerdo. O Breno pra Kaique, puxou, veio pra dentro no corredor. A marcação acompanha, vai até o fim. Ele recua pela direita. Trabalha tentando a passagem, vem pra bola, Rian. Empurra pela meia, Vitor. Preparou o cruzamento, parou na frente do marcador, pisou na bola, recolhe, gira. Sai da pegada pra recuar, vem pra Breno Bidol. Ele trabalha recuando para João Pedro, choca lá no círculo central, virando para Renato pela esquerda, abriu pelo lado canhoto no campo de ataque para Rian. Rian recua, vem para João Pedro, choca. Toca a bola o Corinthians. Guarani não vai, o Corinthians tenta atrair e o Guarani não vai, tenta então o lançamento longo. Lá atrás Cauê tirou, lançou no campo de ataque, reclama o time do Guarani, é falta em Rafael Freitas, a falta, campo de ataque, falta pro Guarani bater. Quando dominou o Rafael, né, e pra partir pra cima ali do zagueiro João Pedro, acabou sendo seguro, o árbitro marcou a falta, cortando esse contra-ataque bugrino. Domina o time do Guarani lá atrás do campo de defesa. Caio virando o jogo pela esquerda para Eric. Lá acerta a bola recuada. Vem para a entrada na área. Trabalha o time do Guarani. Não tem pressa para sair jogando. Tenta atrair o time do Corinthians, que só tem 2 lá na frente. 39-0-0. Domina Caio. Bate de perna direita. Lançou pelo comando.
reclamou o Rafael de uma falta, o árbitro não marcou e o time do Corinthians saiu jogando lá atrás para protestos dos bugrinos. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Domina, veio pro jogo, trabalhou Vitinho, bateu pra fora. Pela linha de fundo, entrada na área, ele arrumou para a perna direita, não deu, puxou para a canhota, bateu, se lamenta, tirou muito do goleiro para a linha de fundo, em tiro de meta para o Corinthians bater. Tava um tanto quanto atrapalhado o Vitinho, né? Tinha muita gente na frente, entre eles o Vitor, que era o seu marcador primário. Conseguiu até o arremate, mas aí não pegou legal na bola não, mandou por cima, é tiro de meta para o Corinthians. Eu falei dos dois canhotos do Corinthians, do meio campo, e eu vou falar dos dois canhotos do Guarani, né? O Vitinho, 16, canhotaço, olha lá, ó. Tirou do goleiro, quase mete no ângulo. E o Theo, que tá mais lá pelo lado esquerdo, o Vitinho lado direito. E o Theo, o 11, também é canhoto. Enquanto que o Rafael Casabranca, o Freitas, ele é destro. Eu acho que é um jogador mais liberado, tá tentando curtir uma ali de centroavante. Ele tá mais centralizado, desses três meninos da frente aí. Theo, Vitinho na direita, Theo na esquerda e o Rafael mais centralizado. Então no ataque do Guarani, um destro e dois canhotos. A gente vai passando isso exatamente para que o torcedor do Guarani que está nos ouvindo, do Corinthians, possam, obviamente, ir já se familiarizando com o estilo, com a maneira de atuar, enfim, com as características dos craques do futuro aí. Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, Abreuzão, inaugurado no dia 4 de abril de 1967. Capacidade para 15 mil torcedores. É o local do jogo Copinha. Decisivo jogo, oitavas de final. Guarani Corinthians até aqui 0-0. Domina o time do Guarani no campo de ataque. Placar de 0-0, procurando um gol muito importante. O William partiu lá pela direita, vem pro cruzamento. Desistiu, preferiu o recuo. Trabalha o time do Guarani, bola recuada, vem em cima da risca na metade do campo, não acha o buraco lá na frente. Então tem que recuar. Começa tudo de novo. Vem Caio, pé direito, levantou no campo de ataque, lançamento de cabeça na ponta. Vitinho não encontrou ninguém do Guarani, retoma o time corintiano. Dirija seu Volkswagen 0 km dos sonhos em 2024, Polo Highline, T-Cross e vários outros. Olha o Corinthians, partiu pela ponta, Kaique, vai em cima, levou para a linha de fundo, pé canhoto, bateu cruzado, o Álvaro pega. Pareceu meio indeciso naquilo que deveria fazer o Kaique. Optou para ir para a linha de fundo, ficou sem ângulo, bateu e o Álvaro pegou em Vladimir. Pegou com muita segurança, né? O cruzamento foi forte, mas foi na direção onde estava o Álvaro. Ele fez a defesa. Batista, alguma vez você não conseguiu achar o buraco na frente e teve que recuar, Batista? Sim, várias vezes, né? Dependendo inclusive do teor alcoólico. Isso há muitos anos, viu, Vladimir? E o Batista? Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. E alguma vez você já mirou num buraco? Você já mirou num buraco? Fala, cadeira. Vi aqui, a cadeira está falando. É mole ou não? Alguma vez a cadeira está falando. Alguma vez você já mirou num buraco e acertou no outro? Não. Sempre no buraco que eu mirei, eu acertei. Ou acerto por isso que ou não acerto, entendeu ou não? Você era campeão de sinuca lá em São Joaquim da Barra. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 44 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Copinha, Copa São Paulo de Futebol Juniores em Marília. Guarani 0, Corinthians 0, Edu. Olha, 19h45 tem Atlético Goianiense e Marília. O vencedor de Corinthians e Guarani pega Atlético ou Marília. Lembrando que 20h45 tem Catanduva e Ponte, Roger Williams na Bandeirantes. E um abraço à família Pet, o Alex, a Fabiana e a Sofia dizendo que vai dar bugrão. Vai terminar o primeiro tempo no Bento de Abreu. Sampaio Vidal apita o árbitro e termina a primeira etapa. 0-0, ninguém mexeu no marcador e vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, meu grande amigo Batista, estava lembrando aqui, ô Vladimir Catarino, meu abraço pra você, viu, Catarino? Outro pra você, Edu. Eu tava lembrando aqui, rapaz, Marília, foi no ano de 2000, tô vendo aqui no site do Mariolani, teve um torneio de Marília, rapaz, em 2000, não, foi 2002, porque o Batista já tava aqui, entendeu? E aí quem narrou foi Silvio Antônio, que já faleceu. Guarani foi convidado, era Guarani e Marília, não lembro quem que era o outro, agora que veio na cabeça isso, viu, gente? Foi uma das poucas vezes que o Guarani profissional esteve em Marília. E no Campeonato Brasileiro da Série B de 2005, naquele jogo do Brinco de Ouro, Guarani e Avaí, 2-0 Guarani com 30 mil, o último grande público no Brinco, Guarani e Avaí 2005, 2-0, era o último jogo da primeira fase, o Guarani se classificou. Aí na outra fase, o Guarani pegou Marília, 2005, tô me lembrando aqui, mas eu vou achar aqui. Ô, meu caro 0-0, Vladimir, como é que tá jogando o Guarani? Escalação do Guarani, Vladimir, por gentileza. Pois não, Edu, Guarani em campo com Álvaro, Cauê, Vinícius Amaral, Caio e João Nogueira, Eric Lacerda, Matheus Couto, William, Vitinho, Rafael e Theo, time do técnico Jairo Blumer. Lembrando que na primeira fase o Guarani ganhou do Tupã 2-0, perdeu para o Atlético Goianiense 1-0 e ganhou do Operário 3-0, ficou em segundo no grupo e por isso pega o primeiro do outro grupo, grupo 10, que é o Corinthians, Edu. Achei aqui, foi 2002 foi o Felipe Blanco, que hoje no Sport TV é Felipe Diniz, né? Brilhando esse menino aí, sensacional. Foi Silvio Antônio e Felipe Blanco, foi 2002, agosto de 2002. Tá aqui, Marília e Guarani foi 1-1 e depois o Guarani pegou União São João e perdeu de 2-1. E você quer ver quem foi demitido? Foi o Zé Mário. O técnico Zé Mário foi demitido devido a essa derrota lá no torneio de Marília 2002. Então, Tamo, como é que se pronuncia esse lateral esquerdo do Corinthians? É Vitor Meyer ou Mier? Vitor Mier. Vitor Mier. Isso, os dois Es acabam se tornando um I aí, um I mais esticado, né? Vitor Mier. E o goleiro do Corinthians, como é que ele chama? Felipe Longo. Felipe Longo, tem a ver. Mas com não, quê? Tem a ver com o quê? É longo, né? Longo, daqueles... Ele pega daquele pulo longo. Alguma vez na sua vida. Sabe como é que é, Vladimir? Impressionante, né? Tem a ver, por ser goleiro, tem a ver, Felipe Longo. Mas você me deu um susto agora, Edu Pinheiro. Achei que tinha a ver com outra coisa, mas com a envergadura aí do Felipe, né? Eu esqueci que você é perigoso, Eu acho que eu pensei... Olha o negócio, eu pensei uma coisa, você pensou outra. Então, bom intervalo, viu, Catarino? Vou comer um lanche e já volto, Edu. Muito bem. Ô, Tigrão, daqui a pouco você comenta 0-0. Danilo é o treneiro do Corinthians, Tigrão. Danilo, lembra do Danilo, Tigrão? Se lembro. Protagonista no título mundial do Corinthians, né? É o meia, né? Meia. Ele tava no título do Corinthians, né? Ele que chuta a bola. Tigrão, que memória. Ele que entra com a bola e o Corinthians trabalha a bola na entrada da área do Chelsea e o Danilão é que chuta. E ela rebate num zagueiro e sobe, mas ela sobe no sentido do gol. E aí o peruano entra, né? E cabeceia, se antecipa a zaga na cara do goleiro, ele se mete entre os zagueiros e o goleiro e mete para a rede 1-0 para o Corinthians. Aí o Cássio fez 174 milagres e o Corinthians foi campeão mundial. Mas quem chuta a bola, que dá origem ao lance que gera a cabeçada do centroavante do Corinthians, exatamente o Danilo, que era e é canhoto, mas ele chuta com a direita.
Vai vendo se a memória do Tigrão, quando se trata de Corinthians, é boa ou não. Essa não foi combinada, hein? O Tigrão sensacional, tá com uma memória espetacular, velho. Memória espetacular. Olha, o Tigrão vai responder antes do intervalo dos que atuam nesse Júnior do Guarani. Tirando o Rafael, muito bom o Rafael, rapaz, eu admiro. Esse menino já frequenta o profissional, jogou um pouquinho, repetindo aqui, o Paulista do ano passado, depois voltou pra base, era carequinha, hoje, né, tá com cabelo. E quem que o Tigrão acha que poderia frequentar o profissional, tá bom? Olha, a Copa São Paulo, tivemos aqui, encerrado na Copa São Paulo, algumas equipes do estado de São Paulo eliminadas, em Otanabi, por exemplo, 1-1 com o Atlético Paranaense, nos pênaltis, 4-1 para o Atlético Paranaense, e o Atlético vai pegar o vencedor de Catanduva e Ponte, que começa às 21h30, o Roger Luiz vai narrar aqui, tá? Desportivo Brasil, 2, América Mineiro 2, e nos pênaltis, 5-3 para o América Mineiro. O Desportivo Brasil, que é de Porto Feliz. Chapecoense 4, Tiradentes do Piauí também 4 nos pênaltis, 5-4 para o Tiradentes, Chapecoense tá fora. Fortaleza 4, Internacional de Porto Alegre 0. O que é isso? Inter tá fora, segue o Fortaleza. E Capital do Distrito Federal 4, Capivariano 0. Infelizmente não deu para o Capivariano. E olha, vou falar pra você. Oi, Tigrão, olha o Ituano. Gol do Fluminense, diminui. O Ituano 3, atenção, Ituano 3, Fluminense 2, Tigrão. Jogaço, hein? Jogaço. Tá vendo aí? Não tô vendo, eu tô vendo a marcha da contagem. Ah, né? Pois não. Sim. Não, tô vendo, claro, tô acompanhando Guarani, Corinthians e Guarani, Guarani, Corinthians. Não, é que você falou do Danilo, eu falei que ele participa do lance do gol, né? E o centroavante, tal. Claro que todo mundo sabe que o centroavante que eu tô dizendo é o Paulo Guerreiro, o peruano. O Guerreiro, na hora Paulo também. Guerreiro. Aliás, era já nesse formato aí, e o Corinthians pegou lá um time lá da Ásia, do Oriente Médio, não me lembro mais, na semifinal, porque os times da América do Sul e da Europa, pelo menos até agora, em 2023, foi assim. Do ano que vem pra frente vai mudar. Mas eles jogam 2 partidas. Eles entram lá já numa espécie de semifinal, ganhando um jogo já são finalistas. E o Corinthians ganhou os dois jogos, né? E nos 2 jogos o Paulo Guerreiro fez gol. Você vê a importância desse jogador. Muito bem, olha, intervalo 0-0 em Marília, Corinthians Marília, já o Tigrão vai comentar, lembrando que o vencedor de Corinthians e Guarani vai pegar Atlético Goianiense ou Marília, que vai começar jogando 19h45, começa esse jogo aqui, tá bom? E a Ponte é o seguinte, Catanduva e Ponte, o vencedor pega o Atlético Paranaense, o Atlético que acabou eliminando aí nos pênaltis a equipe do Otanabi. A gente bota já, agora 18h06. É com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O Camisa 12 da Iluminação Esportiva Ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro.
Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esta você não pode perder! Somente neste final de semana no Grupo Germânica, últimas unidades com preços do ano passado. Chegou sua chance de garantir seu carro 0 km com preços ainda de 2023. São mais de 30 lojas juntas. Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipponica, Toyota e Volvo Escandinávia. E você ainda tem taxa zero e bônus de até R$30 mil. Mas atenção, o estoque é limitado. Somente neste final de semana. Visite grupogermanica.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Boa tarde, muito obrigado. O Almeida do Guanabara está bravo com o sub-20 do Guarani. O sonho dele só toca pra trás, toca pra trás. O que é isso? Isso é futebol? Ô, Almeidinha, um grande abraço, muito obrigado, hein? Vamos lá, 33 minutos. O Corinthians quase marca na cabeçada de Igor. Oi, Batistão. Domina o time do Corinthians no campo de ataque na marca de 33 minutos. Kaique lá em cima da marcação. Ele tenta a pedalada, girou, dominou, arrumou, pé canhoto, bateu cruzado. Toque de cabeça dentro da área, vai por cima do gol. Por cima do gol, vai embora pra fora pela linha de fundo o Igor. Dois toques de cabeça, da cana em São Joaquim da Barra. O único buraco que o Batista acertava era o buraco do muro da cerca que demarcava o campo. KKKKK, diz aqui o 1786. Esse torneio da cana também, como o Batista fala o torneio da cana, hein? Olha, o único chute, um dos poucos, hein? O Guarani não chegou a acertar um chute que o Felipe Longo, o goleiro do Corinthians, pegasse. Não acertou o gol, mas tentou acertar aos 40 minutos o Vitinho pela ponta direita, ele sai da marcação e tenta um chute colocado, hein, amigo Batista? Domina, vem pro jogo, trabalhou Vitinho, bateu pra fora. Pela linha de fundo, entrada na área, ele arrumou pra perna direita, não deu, puxou pra canhota, bateu, se lamenta, tirou muito do goleiro pra linha de fundo. Não deu, mas está 0-0, já o Tigrão, hein, dando uma palhinha. O Ayrton, meu querido amigo, Ayrton Dias, sim, muito obrigado pelas palavras carinhosas, iremos sim, hein, eu tenho o seu WhatsApp, vou te comunicar aí, a gente vai combinar aquele cafezão na padoca, se Deus quiser. Um abraço, Ayrton. Oi, agora o Valdemir Gomes, vamos lá, vai comentar? Valdemir Gomes. 0-0, Tigrão. Se nós fôssemos analisar o Guarani sob os dois quesitos básicos do futebol, Guarani da Copinha, o Indinho, nós teremos que dizer que defendendo, nota alta, nota 7,5, atacando, nota 4. Guarani não ameaçou o Corinthians, teve esse chute aí, é verdade, no finalzinho do primeiro tempo. Bonito chute aí do 16 do Vitinho. Ele tentou tirar do goleiro, meteu uma curva, né? Ele fez pra bola fazer aquela parábola que sai e volta e se aloja no ângulo. Se entra, seria um golaço. Mas na verdade, ele calculou um pouquinho demais, ele tirou um pouquinho demais. E aí a bola foi por cima, acabou cobrindo ali o travessão, quase que na forquilha do goleirão Felipe Longo, da equipe do Corinthians. Fora isso, o Guarani não produziu ofensivamente, ele mantém 3 jogadores, mas sem a bola volta todo mundo, não é? Os dois volantes são o Eric Lacerda e o Matheus Couto, o meia, o William, o 30, e aí 3 homens de frente para tentar puxar o contra-ataque, o Rafael mais centralizado, o Theo pelo lado esquerdo, o Vitinho pelo lado direito. Só que
de prático produziram muito pouco. O Corinthians também não meteu nenhum tipo de sufoco. Não é aquele Corinthians 10 vezes campeão da Taça São Paulo, que entrava, atropelava, goleava. Não é nada disso. O time do Corinthians é um time absolutamente comum, não tem nenhum jogador acima da média e está jogando aí com o peso da camisa e com a força da torcida. Eu acho que o Guarani poderia ser um pouco mais ousado. O Guarani poderia subir um pouco essas linhas e poderia também agredir um pouco mais o Corinthians. É isso que eu penso. Parece, a impressão que eu tenho é que o Guarani joga para levar para os pênaltis. A impressão que eu tenho é que o Guarani, se der para fazer, tudo bem. Mas não vamos tomar que depois a gente mata no pênalti e o Álvaro resolve. E esse não é um bom expediente na minha avaliação, meu queridíssimo Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás da classificação. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sempre Guarani, domina Vitinho, se manda o time do Guarani, vem pra entrada da área, levou o pé direito, bateu mal. Boa arrancada bugrina, meteu o pé direito, Vitinho, ela subiu muito, saiu em tiro de meta pro Corinthians, Vladimir. Exagerou na força, teve até espaço, liberdade ali para avançar e bater, mas quando chutou, pegou muito mal na bola, foi para fora, tiro de meta Corinthians. Aliás, o Theo, né? O Theo número 11, não o Vitinho, que é o 16. Theo, portanto, comecinho da etapa final. E aí, Vladimir, alguma alteração para o segundo tempo? Não, Batista, ninguém mudou. Corinthians e Guarani voltaram com os mesmos times para a segunda etapa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pra bola, domina, cruzamento, o time do Corinthians tira lá atrás, afasta Vinícius Amaral, escanteio para o time mosqueteiro bater pela direita. O cruzamento veio da linha de fundo, né? Buscando ali a pequena área, o Vinícius Amaral não quis saber de brincadeira, não mandou a bola pra fora. Escanteio, setor direito para o Corinthians cobrar. Escanteio, o time do Corinthians vem pra fazer o erguimento da bola lá dentro na área, não, desistiu, cruzamento curtinho pela direita. Cruzamento na área, levantamento de Pedrinho. Lá atrás vem no contra-ataque, domina pela esquerda, Vitinho tentou a passagem em cima da marcação, perdeu, tentou recuperar, não conseguiu, vem no contra-ataque, domina Pedrinho, soltando o jogo, batendo lá na frente para Arthur Souza, entrou na área, Pedrinho, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo à direita de Álvaro, é tiro de meta pro Guarani bater. Tem arriscado de todas as formas o Corinthians, mais uma vez agora com o Pedrinho, só que esse chute saiu fraquinho, também não foi para a direção esperada, saiu novamente pela linha de fundo. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba. Vamos lá, Tigrão, você faria alguma alteração no time do Guarani para o segundo tempo, hein, Tigrão? Não, Batista, ainda não. Aguardaria um pouquinho. Domina, vem pro jogo o time do Guarani, placar de 0-0, 3 minutos empatando, é pênalti direto. O William tentou dominar em cima da marcação, não deu, tocou na lateral, vem pela esquerda. Domina João Nogueira, recua a bola, o time do Guarani vai começar tudo lá atrás, Vinícius Amaral, recua para Álvaro, na entrada da área, sai jogando com o Caio lá pela direita, trabalha no pé direito, devolve a bola pro goleiro, ele fica ali na sua área de confinamento, tentando chamar o time do Corinthians.
Corinthians. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Jogo parado, falta pro Guarani bater em Vladimir. Quem ficou caído reclamando bastante ali foi o Kaique, né? Atacante do Corinthians. Ainda agora está esbravejando ali, mas a falta foi marcada para cima do 11 do Guarani. A falta foi cometida. O próprio jogador do Corinthians derrubou o companheiro ali, o Kaique. A falta é pro Guarani cobrar. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, lá atrás, Vinícius Amaral domina para o time do Guarani, para João Pedro pela esquerda, aliás, João Nogueira. Ele faz o lançamento, toca em cima da marcação, a bola volta lá atrás, o Guarani começa de novo. Trabalha Caio, recua dentro da grande área. Álvaro com os pés, goleiro vai dar uma estilingada lá na frente. Meteu o pé direito, lançou lá na frente, chega para tirar. Afasta João Pedro, a bola sobra no campo de defesa, time do Guarani sai jogando. Tentando levar Caio pela direita, gira o corpo em cima da marcação, Cauê, puxa, vem pra dentro, bateu de perna direita para o William, vem pra dentro do círculo central, espaço reduzido, domina, gira o corpo em cima da marcação, vem o William, recua pra Caio, dominando, batendo de perna direita, virando pela meia, Guarani 0-0 também pro Corinthians, tá em inversão pela esquerda, Cauê meteu o jogo lá pelo lado esquerdo, vem pra bola, tenta a passagem, Cauê por dentro pra Couto, partiu o pé direito, lançou na entrada da área, passe muito forte, longo, sai lá atrás, Felipe Longo para pegar dentro da área, pega com firmeza Vladimir. Se o passe é longo, o Felipe Longo fica com ela, até tentou correr atrás da bola ali o Rafael, mas não dava para alcançar não, a posse é do goleiro corintiano. Gostei dessa, viu, foi Vladimir? Boa. Foi boa, Batista? Muito boa, excelente. Qual o conceito? Conceito ótimo. Ótimo, então é acima de 8, valeu. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Vem o time do Corinthians, cruzamento na área. Lá atrás, Caio afasta o Guarani, vem pro contra-ataque. Rafael bate a bola de perna direita lá no campo de ataque, gira o corpo, é arremesso lateral. Não. Árbitro marcou a saída de bola pro Corinthians. E o Rafael parou pedindo falta, né? Reclamou ter sido seguro ali pelo zagueiro corintiano. O árbitro deu apenas o lateral pro timão. Domina no campo de defesa, o time do Corinthians vai sair jogando lá atrás. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Domina, vem Pedrinho, arranca pela direita, cruzamento na área, vem o toque, Álvaro! Álvaro! Trabalha de maneira espetacular, vai embora para fora pela linha de fundo. Pedrinho e Álvaro, e encarou! Conseguiu tirar, a bola foi embora pela linha de fundo, milagre. É escanteio pro time do Corinthians, bater Vladimir. Foi corajoso o goleiro Álvaro, né? Saiu ali pra cima do Kaique, num chute quase que a queima-roupa, pronto para comemorar o gol corintiano, mas o Álvaro saiu bem para colocar a bola pela linha de fundo. Escanteio, Timão. Escanteio, Timão. Vai pra dentro da área. Momento de expectativa, Léo Maná, autorizado, vem para a cobrança de escanteio, zagueirada do Corinthians na área do Guarani, autorizado, Léo Maná, vai para a batida. Demora um pouco para a cobrança, agora vai. Partiu Léo Maná, pé direito, levantou na área, o toque, a batida, entrou, é gol! Gol! Do Corinthians! Igor! A entrada da área foi o palco para que ele pudesse decidir. Bateu direto a pancada. Bola firme. Álvaro não conseguiu pegar. A bola bateu no fundo do gol e fez
Chula. Após a cobrança de escanteio, comecinho do segundo tempo, 8 minutos, etapa final. Álvaro deu um tapa tirando, matou no peito e de pé direito. O Igor fez um golaço. Abriu o placar do jogo. Igor mandou onde a coruja dorme. Igor, Corinthians 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Um golaço do Igor, né? A cobrança do escanteio do Léo Maná, o Álvaro deu um soco na bola, tirando o perigo ali da pequena área. Mas na entrada da grande área, ela sobrou pro Igor, que com muita qualidade pegou forte, buscou o ângulo do goleiro do Guarani, que ainda tocou nela, o Álvaro, mas não conseguiu impedir que ela entrasse. Saiu o primeiro gol do jogo, o Igor tá na frente, o Corinthians 1-0. Dirija seu Voxero, quilômetro dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br. Domina o time do Guarani, vem pra bola. Rafael, entrada na área, batida, voltou, cabeça na bola, é gol! 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 Passados, segundo tempo, empata o jogo Rafael Freitas, 2 vezes para meter a bola para a rede, depois da arrancada pela direita, cruzamento na área, houve o toque, a pancada de perna canhota, a defesaça e o toque de cabeça de Rafael Freitas, mandou a bola no fundo do gol. Vitinho, uma pancada de perna canhota e uma defesaça de Felipe Longo. Mas aí apareceu o Rafael Freitas para mandar a bola pro fundo do gol. Rafael Freitas, Rafael Freitas, Rafael Freitas, Rafael Freitas, Rafael Freitas, camisa número 7. Autor do gol, empata o jogo em Marília. Guarani 1, Corinthians também 1. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Não se abateu o time do Guarani. Imediatamente após tomar o gol, foi pra cima e buscou o empate. Jogada do Vitinho lá pelo setor direito, avançou a área, bateu forte pra bela defesa do Felipe Longo. Mas o Felipe rebateu exatamente na cabeça do Rafael. E ele colocou a bola no cantinho, sem chances nenhuma de defesa pro goleiro corintiano. Rafael empata, tudo igual em Marília, 1-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tiger Man. E aí, Tigrão, Corinthians abriu 1-0, o Guarani foi logo em seguida para empatar. Só um minutinho, Tigrão. Domina, vem pra bola pela direita. Partiu Léo Maná, cruzamento na área. Chega de cabeça para tirar, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Guarani bater. Corte providencial do Cauê, né? O cruzamento foi feito lá no segundo pau. O zagueiro, a lateral da equipe do Guarani não quis saber de brincadeira, colocou pra fora escanteio. O Kaique vem cobrar. Kaique vem pra bola pra fazer a cobrança de escanteio. O jogo esquenta. Meteu o pé direito, cruzou na área. Em cima da marcação, a bola volta ainda com a posse de bola do Corinthians. Partiu pela direita, o cruzamento lá dentro da área, chega pra tirar. Vem o time do Corinthians pela esquerda, Vitor. Carrega Vitor Mier. Recolhe, toca o jogo pra Kaique. Lá pela ponta canhota, margeando o campo. Passou, vem por dentro, levou na perna direita, levantou a bola cruzada do outro lado pela direita. Vem pra Igor, pé direito, bola cruzada, passa em cima da marcação, chega lá atrás. Afasta, tira de qualquer jeito. Não tá valendo nada. Árbitro já paralisou, marcando uma falta para a equipe do Guarani no campo de retaguarda, hein, Vladimir? Ficou caído e pintou cartão, né? Cartão amarelo pintou ali, a falta foi cometida para cima do Cauê. E o cartão amarelo foi pro Arthur Souza. O atacante corintiano cometeu a falta e recebe cartão amarelo. Vamos lá, Tigrão, 1-1 no marcador. A gente tá falando desde o primeiro tempo aqui que o Guarani precisa dar um susto.
Fica chamando, acabou tomando o gol, cobrança de escanteio. Candidato a gol Denner aí do Igor, um golaço realmente. Ele mata no peito, na entrada da área, na risca da grande área. Ele sequer deixa a bola cair, né? E já enche o pé de sem pulo. Lá no ângulo, se esticou todo, mas todo o Álvaro e não conseguiu chegar. Só que perdendo o jogo, o Guarani desceu com 4 jogadores. Agrediu o Corinthians, algo que eu tô pedindo aqui desde o primeiro tempo. Não adianta ficar atrás, esperando o jogo ir para os pênaltis. Esse time do Corinthians não é nada disso. E tá provando isso no jogo. O Guarani desceu verticalmente, com velocidade. Pancada fortíssima do Vitinho. Canhota, trouxe da direita para dentro. Trouxe para a perna boa. E aí o goleiro do Corinthians, que é bom, o Felipe Longo, fez uma defesa. Mas o Guarani tinha jogadores povoando a grande área. Tava lá o Rafael Freitas, o Rafael Casabranca. Ele tava lá. E tinha outro jogador fechando junto com ele. Quer dizer, além de um que chutou, chegaram mais 3. Corinthians desceu pela esquerda, Arthur Souza invadiu a área, pé canhoto, a bola cruzada, Álvaro dá um tapa nela, por cima do gol, pela linha de fundo, escanteio, defesa do goleiro, escanteio pro time do Corinthians, Vladimir. No fogo amigo, né? O Vinícius Amaral foi quem tirou a bola, o Álvaro completou e colocou pela linha de fundo. Completando o Tigrão. Não, para dizer que é isso, eu acho que o Guarani tem que acreditar mais nas suas possibilidades. Precisou tomar o gol para agredir o Corinthians. Na primeira que agrediu para valer, 2 minutos depois de ter tomado o gol, empatou. Eu acho que o expediente de ficar cozinhando aí para levar para os pênaltis não é bom. Aí toma um gol no finalzinho e fica fora. Acho que o Guarani tem uma grande oportunidade de se impor, de agredir o Corinthians e não ficar apenas pensando em se defender, puxando todo mundo para trás quando o jogo está empatado. Precisou tomar o gol para sair. Precisa sair também quando está empatado. Frangos crocantes Seara, muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas, é muito crocante. É Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-1, o jogo está empatado, a decisão está indo para pênaltis, não tem prorrogação, é direto pênalti. Levantamento pela direita, Léo Maná matou no peito, a bola escapou, foi para a linha lateral e ele ficou reclamando ali com o assistente. Ele queria o quê? Que o assistente ajeitasse para ele? Fizesse uma tabelinha aí, não pode, né? O Corinthians, na primeira fase, teve vida fácil apenas na estreia, viu, Batista? Quando ganhou do Ji-Paraná por 6-0. Depois ganhou do Bangu apenas por 1-0. E na última rodada, empatou com o Marília 0-0. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos de futebol. Acesse novalight.com.br. Léo Maná, de perna direita para Pedrinho na entrada da área, vem pra bola. Rian tentou levar em cima da marcação, deu lá atrás na defesa do time do Guarani, mas retoma o Corinthians. Léo Maná domina, solta o jogo pela direita, William. Lá atrás pro Guarani, já tenta a posse de bola no contra-ataque, lançou, tentou a passagem, não conseguiu, errou, vem pra bola. Partiu o time do Corinthians lá pela esquerda. Se manda, vem Vitor, pé canhoto, levantou, bola cruzada, o chute entrou, é gol! 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 O Pedrinho é do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos Na campeões. marca de 18 minutos passados, segundo tempo, Corinthians retomou o placar. Pedrinho de pé direito, ele ficou com a sobra dentro da área, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol do Guarani, ela bateu lá dentro e fez chuá. Corinthians outra vez na frente do marcador, 2 pro Corinthians, 1 pro Guarani, na jogada pela esquerda no campo de ataque, após o cruzamento e o rebote, a batida do Pedrinho, meteu de perna direita, Álvaro foi nela, mas não conseguiu pegar. 2 Corinthians,
O Guarani e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Uma jogada que nasceu em um erro do Theo, camisa 11 do Guarani. Ele estava com a bola dominada praticamente na linha do meio campo, quando poderia partir para o ataque, voltou, né? Voltou para o campo de defesa, acabou perdendo a bola, permitiu o contra-ataque corintiano. Começou com o Vitor lá na esquerda, cruzamento feito, a defesa tirou parcialmente, e aí o Pedrinho, né, com muita calma e tranquilidade, colocou a bola no cantinho do goleiro Álvaro. Se esticou, mas não alcançou. O Corinthians volta à frente 2-1. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Aí, Tigrão, você falou do rapaz que é ambidestro, marca de pé direito, depois de ter dado vários chutes com a perna esquerda, hein, Tigrão? Ele é bom, hein? Ele é bom, levantou a cabeça, chute consciente. Agora tem um jogador do Guarani que tá nele, não pode virar de costa, né, cara? O Álvaro ficou falando isso, ó, você virou, ó, o jogador ajeitou pra bater, vai e calça. Tem um grandão do Guarani, é um dos zagueiros. Ele se vira. E aí, ele não encurtou o raio de ação. E o Pedrinho acertou muito no canto. O Álvaro foi bem pra bola, mas muito no canto, aquele chute seco, canto direito no chão, né? A um palmo do chão. O Álvaro quase se choca com a trave ali. Gol do Corinthians, mas vem de acordo com aquilo que eu dizia. Você viu? Tomou o gol, foi pra cima, empatou. Empatou, recuou de novo. O Corinthians começou a pressionar de novo. Tá errada a estratégia do Guarani. O Guarani tá jogando com complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues. Complexo de inferioridade. Nesse tipo de categoria aí não tem isso. Tem que encarar, ir pra dentro. O time do Corinthians acabou de dizer o Vladimir aí. Pô, empatou 0-0 com o Marília. O Marília comemorou a classificação. Só goleou o Gi Paraná. Depois uma vitorinha magra de 1-0. Quer dizer, não é aquele Corinthians de outros anos que entra e já vai atropelando e já dá a pinta de que vai ser finalista. É um time com problemas. Tem 2 ou 3 jogadores aí que dá para prestar um pouco mais atenção. Esse que acabou de fazer o gol, né, é um deles. Um jogador interessante, o Pedrinho, destro. Mas tem a canhota também, cai na canhota, ele bate também. Mas a especial dele, a de especialidade é a direita. Então, mas não é nada disso, o time do Corinthians. E o Guarani, uma vez, tomando domina, veio pra bola o time do Guarani, a batida! Espalma Felipe Longo! Espetacular, defesa impressionante, batida de longa distância em escanteio, a cacetada, time do Guarani que fez 2 alterações, Vladimir Catarino. 2 mudanças, saiu o Matheus Couto, entrou Robert 19 e saiu o William, entrou Bruninho 10 e Robert 19, caras novas no Bugre. Escanteio, o time do Guarani cobra, levantamento na área, o toque pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians. E o Corinthians também mudou, Batista, saiu o Igor 20, entrou o Tomás Lisboa com a 5, Tomás Lisboa 5 no lugar do Igor. E o Bruninho, que acabou de entrar, ele que marcou 3 gols na Copa São Paulo e exigiu a maior defesa do jogo até agora. Batido de perna direita, uma cacetada e a defesa do Felipe Longo, e o detalhe é seu, Vladimir Catarino. Uma pancada, né? O Bruninho começou a Copa São Paulo como titular, acabou perdendo aí a condição ao longo do campeonato. Arriscou de fora da área, foi buscar o Felipe Longo, colocando a bola pela linha de fundo. O Catarino, confirma pra nós aí só as 2 alterações do Guarani, por favor. Vamos lá, Tigrão. Saiu o Matheus Couto 8, entrou o 19 Robert 19 no lugar do Matheus Couto. E saiu o William com a 30 para a entrada do camisa 10, Bruninho. Muito obrigado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Caio domina lá pela direita, a bola recuada, dá esperança, Guarani perdendo, mas o Bruninho que marcou o 3º gol contra o Operário, uma pintura, um golaço, e já colocou o Felipe Couto, que estava meio tranquilão,
Estava tranquilo, mas já colocou Felipe Couto para trabalhar. A pergunta que não quer calar. Aliás, o Felipe Longo, para trabalhar, fez uma grande defesa. Pode falar, Tigrão. O Guarani só põe o Felipe Longo para jogar quando ele está perdendo? Estava perdendo de 1-0, pancada do Vitinho, rebote, gol do Rafael Casabranca. Toma o segundo gol, aí recua. Toma o segundo gol, pancada sensacional do Bruninho. Defesa do jogo até agora do Felipe Longo. Então, o que é que o Jairo tem que falar para essa molecada aí? Chega aí. Não é proibido chutar quando tá empatando não, meu filho. Tem que ir para cima também quando tá empatando, não só quando tá perdendo. Muito tímido nesse aspecto o Guarani. Não tem que pipocar pro Corinthians. O Guarani está equilibrando o jogo, empatou, tomou segundo, poderia ter empatado. E se empatar, tem que ir atrás do terceiro gol. Não adianta ficar aí pensando em garantir empate. É uma estratégia tímida, de complexo de inferioridade que o Guarani não precisa ter. Tem um time equivalente ao do Corinthians. E o jogo está provando isso. Lançamento na área, veio o time do Corinthians, saiu lá atrás, Álvaro chegou travando em cima de Arthur Souza, tira-se, safa lá atrás o time do Guarani, tomando o terceiro gol e vem no contra-ataque. Domina, tenta a passagem pela direita, Cauê recolhe, domina, tocou para Rafael, tentou girar, a bola vai para a linha lateral e arremesso, cobra o time do Guarani, tem pressa, perde o jogo, placar de 2-1, lançamento errado e para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa. Tem o do Corinthians caído em Vladimir. É o autor do gol, né? É o Pedrinho que tá caído ali. Agora começa a fase das cãibras, né? Isso é normal nesta Copa São Paulo. Parece que é isso mesmo o problema do Pedrinho. O atendimento médico está sendo prestado a ele pelo Departamento Médico do Corinthians. E a alteração no Corinthians. Saiu o Igor, né? Para a entrada do Tomás Lisboa. Com a 5, a mudança feita pelo técnico Danilo Andrade, que é aquele mesmo Danilo, né? Que jogou aí, foi inclusive campeão mundial com o Corinthians. É o técnico sub-20. Por enquanto, apenas uma mudança. Com o Corinthians e com o São Paulo. 2005 com o São Paulo. Né? 2005 com o São Paulo e 2002 com o Corinthians. O Danilo, hoje técnico do Timão. Daqui a pouco vem mais 2 mudanças no Corinthians. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 10 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Placar de 2-1, o time do Corinthians vai se classificando e mais 2 alterações serão processadas no time do Guarani, aliás, no time do Corinthians. Isso, no Corinthians. Está saindo o Pedrinho, né, o autor do gol, para a entrada do Bahia. O Bahia tem a 18, vai entrar no lugar do Pedrinho. O outro que vai entrar é o camisa 22, o GH. GH com a camisa 22 está entrando no lugar do Kaique. Sai Kaique, entra 22 GH e sai o Pedrinho, entra o 18 Bahia. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis da Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copinha 2024 em Marília, estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Corinthians 2, Guarani 1, Edu Pinheiro. Olha, bravo Ituano, acabou. Ituano elimina o Fluminense. Ituano 3, Fluminense 2, 21h30 tem Ceará e São Paulo. E tem também Catanduva e Ponte. Aqui quem narra da Bandeirantes é Roger Williams. Bandeirantes. Domina, vem, Rian, partiu, levou no pé direito, lançou no fundo, não tá valendo nada, havia o impedimento.
já marcava o Bandeira, mas seguiu o jogo, agora marcou tiro de meta. Ô Batista, o GH que entrou no Corinthians agora tem apenas 17 anos, ele é o jogador mais jovem da história a marcar um gol pelo Corinthians na Copinha no ano passado, quando tinha 16 anos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 2-1, o time do Guarani está perdendo e vai caindo fora da copinha. Tomira tentando a passagem, arranca no campo de ataque, tentou levar Theo em cima da marcação, retoma o Corinthians, vem lá atrás para afastar 29. Estamos caminhando para 30 minutos, o Guarani vem na ponta direita, Rafael chegou na entrada da área, tentou levar a bola para a linha lateral. Reclama o Guarani, queria arremesso, mas o árbitro inverte e dá o arremesso lateral para o Corinthians. A festa é grande, hein? No estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Tem torcedores do Guarani, mas a grande maioria, sem dúvida, já era se esperar de torcida do Corinthians, Batista. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pra bola na velocidade, GH. Lá pela ponta canhota, ele encara a marcação de Cauê. Limpou, dominou, ajeitou, levou no pé direito. Bateu, Álvaro chega pra pegar. Batida fraca, né, Vladimir? Fraca, né? O Álvaro não teve dificuldade nenhuma para fazer a defesa, apenas cobriu ali para dominar a bola. A posse é do Bugre. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. Partiu, tentou levar em cima da marcação lá pela esquerda, caiu, reclamou. Theo, falta nele, o árbitro parou marcando. É falta para o Guarani bater o Vladimir Catarino. O Theo até perdeu uma das caneleiras, né? Ao receber a falta, o Guarani tem pressa, já cobrou. Já cobrou. Tamira veio pro jogo no campo de ataque. Bruninho tá com a bola de perna direita na tabela. Voltou para ele, encarou a marcação, perdeu a bola. Recupera o time corintiano. Placar de 2-1. Arthur Souza vem pro dentro do círculo central para fazer o passe aberto lá pela ponta canhota. GH encara a marcação de Cauê. Caiu, deu o primeiro bote, não conseguiu tomar. É liso. Domina GH. É GH, né? Não é CH, não, hein? Não, é GH. Gabriel Henrique, é o GH, jogador, uma joia aí do Corinthians de 17 anos. Rocha Autopeças vai viajar, faça revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina, vem Bahia, partiu lá pela lateral da grande área, escapa o time do Corinthians, balança o corpo, Bahia, corte por baixo, a bola vai pra fora, pela linha de fundo, chegou João Pedro, João Nogueira tirando, meteu pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Corinthians bater. O Bahia ameaçou uma firula, né? Uma jogada mais diferente ali pela ponta. O João Nogueira não quis saber, deu carrinho limpo na bola, colocou pela linha de fundo, escanteio. Corinthians, claro, agora não tem pressa nenhuma pra cobrança. Tá vencendo o jogo o time corintiano, placar de 2-1. Guarani vai fazer 2 alterações daqui a pouco. Cobrança de escanteio, bola na área, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, João Pedro choca, chegou finalizando, bola desviada, novo escanteio para o Corinthians bater. Houve o corte sim, mais uma vez a bola pela linha de fundo, o Corinthians segue no ataque no escanteio, acho que não vai autorizar a alteração não, vem escanteio. Breno Bidol, meteu o pé canhoto, levantou na área, chega lá atrás para tirar, afasta Vinícius Amaral. Time do Guarani vem no contra-ataque, Guarani minimamente tem que empatar o jogo. Guarani vai fazer 3 de uma pancada só, hein? As 3 últimas. Vamos às mudanças. O João Nogueira tá saindo com a meia dúzia para a entrada do 17, é o Jota. Jota tá entrando, portanto, com a 17 no lugar do João Nogueira. Tá saindo o Theo com a 11 para a entrada do Eliseu. O Eliseu tem a 29 entrando no lugar do Theo.
E a última mudança, o Marcelinho, com a 21, vai entrar no lugar do Rafael. Então sai o Rafael 7, entra o 21 Marcelinho. Então J, Marcelinho e Eliseu entram, João Nogueira, o Theo e também o Rafael deixam o gramado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A mira vem pela esquerda, o time do Guarani, oxigenando, colocando aí, 3 de uma pancada só em Tigrão, para tentar minimamente empatar o jogo e levar para pênaltis. Vai com sangue novo, vai tentar o tudo ou nada, fica um pouquinho mais aberto o Guarani, coloca jogadores mais agressivos com a bola nos pés. O Corinthians dá algum sinal de cansaço, muito calor em Marília, os dois times cansados, mas o Guarani agora vai tentar exercer uma pressão final aí, só que muda o panorama do jogo. Aquilo que acontecia até o momento em que o Corinthians não estava na frente, com o Guarani contra-golpeando, agora muda para o lado do Corinthians. Quem atrai, quem baixa as linhas e quem passa a atrair para fazer o contra-ataque é exatamente o Sport Clube Corinthians Paulista. Então o Guarani tem chance sim de empatar, mas corre um grande risco, porque vai ter que se expor, não tem outra alternativa, está sendo eliminado e ao se expor pode tomar o terceiro gol. Corinthians mudando em dose dupla. As últimas mudanças no Corinthians também, Sai o Rian com a 8 para a entrada do Léo Agostinho. Léo Agostinho tem a 23, entra no lugar do Rian. E sai o atacante Arthur Souza para a entrada do 19, Beto. Beto, 19, no lugar do Arthur Souza, mudanças no timão. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Bola lançada lá pela direita, tenta a penetração, Guarani, bola pra fora. Saiu em arremesso lateral. Corte providencial do Vitor Mier. É arremesso, vem pela direita, Cauê, para fazer a cobrança, a bola na linha de fundo, dominou, tentou girar, Vitor vem na marcação, já retoma para o time do Corinthians, tira dali, e a bola vai de novo para a linha lateral, é novo arremesso pela direita para o Guarani bater, placar de 2-1, tá perdendo o jogo. O time do Guarani está perdendo e está buscando o empate neste momento. Vem para a cobrança, ele arremesso lateral. Lançamento pela direita, gira em cima da marcação, tentando levar Marcelinho lá pela ponta direita para a linha lateral. Agora é arremesso para o Corinthians. Eu falei que o Guarani tinha feito 3, as 3 últimas. Mas agora há pouco a imagem mostrou ali. Técnico Jairo do Guarani conversando com um jogador do Guarani. São 6 alterações na Copinha, Batista. 6 são permitidas, então cada time tem um. Tem mais um então o Guarani. Eu também caí nesse conto aí, ao contrário do profissional, que são 5. Na Copinha são 6 alterações permitidas. Eu tinha avisado vocês. Vocês não querem me ouvir? A que hora você disse isso, Tigrão? Eu disse mais ou menos aí por volta de umas 15h30. Então tá bom. Dentro do Bandeirantes acontece, você não estava ouvindo? Que pena. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E aquele que estava recebendo orientações do Jairo vai entrar agora, hein, Vladimir? O Nicolas está entrando. Nicolas 20 entrou no lugar do Cauê. Sai Cauê, entra Nicolas. Agora sim, a última alteração no Guarani. Qual o número do Nicolas? 20, Batista. Número 20 é o Nicolas em campo no lugar do 13, Cauê. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Vem pra bola, arranca tentando a passagem na carretilha, Que coisa, hein? Ô, louco! A bola ficou, né? Ele foi e a bola ficou. Deu uma de Ronaldinho, o Léo Agostinho. Ele tentou dar a carretilha, mas a bola não foi, né?
Coisa Não ridícula. obedeceu. E aquela do Ronaldinho foi pra cima do Dunga, né? Então aí o nível é totalmente diferente. Coisa ridícula. Coisa ridícula. Ele foi dar a carretilha, ele esqueceu que na carretilha tem uma participante importante. Protagonista da carretilha é a bola. Ele deixou a bola e deu a carretilha no ar. Parece o Batista, quando fica chutando o vazio lá no estúdio. Olha lá, tá mostrando de novo. Meu Deus do céu. Tem que comer muito feijão. Aliás, o que ele ia fazer aí com carretilha, pô? Ia chegar aonde com isso daí? Né? Esse é um problema terrível dos jogadores da base, né? O cara tem que ter uma folha corrida para tentar algo um pouco mais elaborado, né? Como que é o nome dele, ó? Não sabe fazer, ainda vai tentar fazer. No começo de carreira não é legal. Vem Couto, meteu o pé direito, levantamento na área, vem pra bola no cruzamento. Seria uma grande partida, um grande lance do Nicolas, mas ele não conseguiu dominar para bater. Tentou o cruzamento, arrumou um arremesso lateral. Já cobrado o arremesso lateral, o Guarani não consegue aproveitar. É arremesso para o time do Corinthians, Vladimir. O Marcelinho saiu com bola e tudo ali pela linha lateral, né? E no lance anterior o Nicolas até tentou cruzar, mas não acertou o cruzamento. A zaga do Corinthians fez o corte. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Ih, rapaz, olha a confusão! O pau comeu! Jogadores do Guarani se estranhando, jogadores do Corinthians se engalfinhando com jogadores do Guarani. O que é que aconteceu, hein? Houve uma falta, o árbitro, né? Tá dando uma dura no Nicolas. E o árbitro tá bravo. Aliás, o técnico do Guarani, o Jairo, tá bravo, né? Uma confusão lá envolvendo o jogador Vitinho, também tava por lá o Nicolas. Jogadores do Corinthians bravos também. Inclusive tá lá na linha lateral o Nicolas, né? Não sei nem se foi expulso, talvez foi expulso. Foi expulso o Nicolas. Foi expulso, até por isso toda essa confusão. Eu acho que o juiz não levou o cartão amarelo. Ele apenas mostra com o dedo indicador da mão direita, aponta para fora do campo, Era assim antigamente, antes de 70, quando surgiu o cartão amarelo. Eu acho que faltou cartão amarelo de tanto jogo que tem. Agora tá passando o replay, ó, cobrança do arremesso lateral. No lance, aí já aparece o jogador caído, né? Então toda a confusão começou aí. Expulsou os dois. Expulsou um do Corinthians também. Expulsou o GH. Então o GH e Nicolas foram expulsos. Os dois se engalfinharam ali no momento do lateral. Então Nicolas e GH estão expulsos. Domina o time do Guarani, se manda no campo de ataque, vem pela ponta canhota. Time do Guarani, lançamento, vem pra Bruninho, dominou o pé direito, lançou na linha de fundo, partiu o pé canhoto, vai pra área, limpou, tentou levar Nicolas em cima da marcação, caiu, reclamou, nada houve em Vladimir. Não houve nada realmente, né? Se jogou ali o jogador do Guarani na tentativa de ganhar o pênalti, não aconteceu. A posse de bola é do Corinthians, portanto os dois times estão com 10 jogadores em campo. Portanto, repetindo as expulsões. GH, 22 do Corinthians, e o Nicolas, 20 do Guarani, ambos foram expulsos. O CH também tá com brincadeira, pô. Acabou de entrar e foi expulso. GH, ô Tigrão. GH, não CH. Tô dizendo, CH. Acaba de dar uma carretilha no vento e depois, minutos depois de ter entrado, vai expulso. Pô, tá de sacanagem, pô. Placar de 2-1, o time do Corinthians vai vencendo, fez 1-0, o Guarani buscou empate e um golaço. Time do Corinthians vai passando, portanto, vai permanecendo na Copinha 2024. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 43, dá tempo ainda. Tem tempo.
Guarani vai ter que, na raça, ir buscar um empate minimamente para levar a decisão para penalidades máximas. Lançamento no campo de ataque para Eliseu. Ele encara a marcação, a bola volta, sobra dentro do círculo central. Se manda, vem para a bola lá pela ponta direita. Vem para Caio. Se manda, arranca o time do Guarani. Cruzamento, vem para a bola. Dominou, ajeitou Bruninho. A bola escapou dos seus domínios. Que pecado. E o Eliseu estava do seu ladinho. Poderia ter passado para o Eliseu, hein, Vladimir? Até tentou, na verdade, mas não conseguiu nem dominar, né? A ponto de fazer o passe rápido, a recuperação da defesa corintiana, mas o Guarani tá todo no campo de ataque. Vinícius Amaral domina, soltando para Eric Lacerda, recolhe no campo de defesa, vem pro jogo para fazer o passe lá pela direita. Se manda o time do Guarani, arranca, vem pra bola, Marcelinho gira em cima da marcação, tentou, rolou, toca atrás, vem lá pela ponta direita, fica difícil o time do Guarani de penetrar, a marcação muito cerrada do Corinthians, saiu lá atrás, erro do Corinthians, de graça o escanteio. Na saída de bola, de graça o escanteio. Olha a chance aí, Vladimir. Você acabou de falar, né? Tava difícil entrar na defesa corintiana e o próprio Corinthians cedeu, deu de graça o escanteio. A cobrança vai ser feita pelo Beto, lá pelo setor direito do ataque bugrino. Vem pra bola, pra cobrança de escanteio lá pela direita. Vai tomando posição o time do Guarani. Cruzamento na área. Em cima da marcação, a bola volta. Bruninho domina no campo de ataque. Lança o jogo de perto, a canhota. Passe errado do Bruninho. Mas lançamento longo do Corinthians. Vai sobrar pra Álvaro lá atrás do campo de defesa. Mais 5. Mais 5 no additional time. Dá tempo, Guarani tem raça, tem determinação, vai pro jogo. Lançamento lá pela direita, vem pra bola, Bruninho, arrumou o pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Que golaço! Espetacular! Bola cruzada, veio nos pés de Bruninho. Ele dominou com a perna direita e mandou uma paulada. Bola precisa e de alta definição. Eu dizia, o Guarani tem raça, tem determinação. Foi buscar lá dentro, quase no fundo do fim, para fazer um gol antológico na copinha. Bruninho dominou, arrumou e de pé direito mandou no ângulo, a bola bateu lá dentro e fez golaço, golaço, golaço. Bruninho, 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 camisa 10. Jogo, Bruninho faz o sinal da cruz, agradece aos céus, um gol fenomenal. Guarani 2, Corinthians 2 e o detalhe do gol, detalhe do golaço do Bruninho é seu Vladimir Catarino. O passe dado pelo Beto também foi fantástico, né? Uma assistência, ela passou por toda a extensão praticamente ali da defesa do Corinthians, ninguém fez o corte, o Bruninho consciente, dominou e já sabia onde colocaria a bola, com muita qualidade, especialista em gols bonitos nesta copinha para o Guarani. Bruninho empata, tudo igual, 2-2. Levantamento na área, ora o time do Corinthians se fecha, o Guarani se fecha com tudo. Beto se joga na bola e o chute para fora pela linha de fundo do Tomás Lisboa. É tiro de meta. E aí, Tigrão, Guarani empata com um gol espetacular. Bruninho, gol de gênio, Tigrão. Um golaço, gol espetacular, bateu com muita convicção, seco. O goleirão do Corinthians, quando tentou ir para a bola, ficou só na ameaça, só no golpe de vista. Quando ele tenta ir, já era. Muito rápido o chute. E só lembrando, eu tô dizendo que esse time do Corinthians não é nada disso, e não quero tirar os méritos do Guarani. Só que o Guarani tem que acreditar um pouco mais. E se apertar, mete o terceiro. A origem do lance que gerou o segundo gol do Guarani
Foi um escanteio dado de graça pelo Corinthians num erro absurdo, num erro infantil, apesar da pouca idade dos jogadores, mas erro de jogador de 3 anos de idade. E aí na cobrança do escanteio curto, a bola é tocada fora da meia-lua e o Bruninho faz um dos gols mais bonitos da Copa até agora. Vai pra cima. O Guarani deveria ter mostrado essa coragem que mostra só quando tá perdendo. Tava perdendo 2 vezes e foi buscar. Tivesse feito domina isso, o time do 0 a Corinthians, 0. arranca, bola cruzada, Léo Maná na área, bate dentro, é gol! Não valeu. Não tá valendo, não está valendo. Impedido, marcado, impedimento, Vladimir Catarino. Corajoso o assistente, hein? Marcou esse impedimento, lance tá parado, comemoravam os jogadores do Corinthians, mas o lance foi invalidado, não tem VAR, então já tá decidido, não valeu o gol corintiano. Ele é o VAR. Ele é o VAR, exatamente. Vamos ver agora, claramente, né? Léo Maná fez o cruzamento. Lá dentro da área, o atacante estava impedido, claramente. Não valeu. Claramente impedido, portanto, anulado o gol do Corinthians. Completando aí o seu raciocínio, Tigrão. Olha, eu tenho muita dúvida, hein? A hora que a bola chega, ele tá à frente. A hora que ela sai do pé do Léo Maná, eu acho que não estava impedido, mas já deu, tá dado. E completando o raciocínio é isso, né? Não pode, o Guarani faz uma grande partida, especialmente no segundo tempo, mas não pode ser agressivo e acreditar em si somente quando está, né? Quando está perdendo o jogo. Olha. Apita o árbitro, termina o jogo. Vamos para pênaltis. Guarani estava perdendo e buscou o empate na raça e com um golaço. Um gol antológico do Bruninho. Ele que tinha marcado um golaço, terceiro contra o Operário. Estava no banco de reservas. Passou grande parte no banco. Saiu do banco para salvar o time do Guarani, minimamente para pênaltis, Vladimir Catarino. Pois é, né? O Bruninho realmente jogador importante. Na vitória contra o Operário, o jogo já estava decidido, mesmo assim ele fez um golaço. Mas nesse jogo foi decisivo, levando o jogo ao empate 2-2. Resultado que leva a decisão agora para os pênaltis, né? Não tem prorrogação, agora é pênaltis para sabermos quem segue na disputa da Copinha. Batista. A jornada esportiva Bandeirantes para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro, vamos dar aí uma atualizada nos resultados. Aqui 0-0 no primeiro tempo, 2-2 no segundo tempo. E a partida vai para pênaltis, hein, Edu? Olha, 4 belos gols, vai para pênalti. Agora é a segunda fase, daqui para frente é assim, terminou empatado, é pênalti. Olha, o Ituano eliminou o Fluminense. O jogo foi em São Carlos. Ituano 3, Fluminense 2. Tivemos em Bálsamo o Coimbra e Figueirense 1-1. E aí nos pênaltis 3-2 para o Coimbra, que repita de Minas Gerais. Então o Figueirense eliminado. Capital do Distrito Federal 4, Capivariano 0.
Capivariano eliminado, segue aí o Capital. O Fortaleza, rapaz, descarregou pra cima do Internacional. O Inter tem tradição na Copinha, já foi campeão, sempre chegando. Fortaleza 4, Internacional 0. O jogo foi lá em Assis. Olha, 8 gols na partida Chapecoense Tiradentes, na cidade de Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. Chapecoense 4, Tiradentes do Piauí também 4, nos pênaltis 5-4 para o Tiradentes. Então Chapecoense eliminada, segue o Tiradentes do Piauí. O América Mineiro jogou com o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil é da cidade de Porto Feliz. Ele se classificou, continuou na sua cidade. Então hoje 2-2, Desportivo Brasil e América Mineiro 2-2 nos pênaltis, 5-3 para o América Mineiro. Tivemos na cidade de Tanabi e Atlético Paranaense, foi 1-1 nos pênaltis, 4-1 para o Atlético Paranaense, que segue eliminado o Tanabi. Aliás, muitos pênaltis na Copinha. Lembrando que o vencedor de Guarani Corinthians vai pegar na próxima fase o vencedor de Atlético Goianiense e Marília, hein? Atlético Goianiense e Marília, tá? O São Paulo vai jogar 21h30, São Paulo e Ceará. A Ponte joga 21h30. A Ponte, Catanduva, lá em Catanduva. O vencedor de Catanduvense e Ponte pega aí o Atlético Paranaense, conforme eu disse. Bola rolando, deixa eu vir para Criciúma e São Carlos, 0-0, primeiro tempo, 10 minutos. E Araraquara, Ferroviária e Gama também 0-0. Teremos hoje Botafogo do Rio e Novo Horizontino. Teremos ainda 15 de Jaú e CRB, além, claro, de Catanduva e Ponte, Ceará e São Paulo. O Santos joga amanhã tem a sequência da Copinha. E lembrando que no dia 25 acontece aí a grande final. Palmeiras também joga amanhã contra o Sport. Palmeiras também 100%. E agora é assim, vamos observar aí como é que vai ser as cobranças de pênaltis. Estaremos anotando aqui. Gente, foi 2-2, tudo no segundo tempo. 1-0, Corinthians, gol do Igor, um golaço de fora da 100 pulos, o jeito que pegou no ângulo. O Rafael de cabeça empata pro Guarani a 10 minutos, numa jogada do Vitinho. Depois o Pedrinho marca 2-1 Corinthians a 18 minutos. E um chute espetacular de Bruninho aos 45, empata o Guarani. Bruninho, um chutaço de fora da área. Mas o goleiro Felipe Longo, olha, só no nome, porque não foi no ângulo 2-2, mas tem as cobranças de pênalti, hein? Será que o Felipe Longo, ele é longo mesmo? Vamos aguardar, como diz o oráculo, as cobranças de pênalti, meu caro amigo Batista. Daqui a pouco, cobranças de pênaltis, empate 2-2. Aliás, o Bruninho, que marcou um golaço, o gol do empate. Guarani renovou o contrato dele, fez o primeiro contrato dele como profissional. Deu uma compensação financeira e contrato até final de 2025. Então, fez bem, né? O time do Guarani renovar o contrato, porque marcando golaço desse jeito, já vem um gavião. O Gavião próprio, né? O próprio Gavião que tá jogando aí pode se interessar pelo Bruninho. Os dois times já se posicionando, né? O árbitro tá fazendo ali o tradicional sorteio para definir quem começa a cobrança e quem começa defendendo. Não, a primeira foi para definir o gol onde vai ser feita a cobrança. Vai ser no gol onde o goleiro do Guarani defendeu nesse segundo tempo. E agora vai ser o sorteio para definir quem começa batendo e quem começa defendendo. Vamos para cobranças de penalidades máximas. Dizem que penalidade máxima é sorte, mas se tiver competência, não dá para ficar dependendo de sorte, né? Então é isso que o Guarani tem que fazer. Buscou um empate no finalzinho do jogo e agora, psicologicamente, gostaria até de ouvir o Tigrão nesse aspecto. Psicologicamente, o Guarani está melhor que o Corinthians, hein, Tigrão? Tá melhor. Fez o gol aos 45 minutos. O Corinthians está com a cabeça um trevo. Vamos ver. Agora até o emocional, mas não é sorte não, é competência. E me impressionou a concentração
de toda a delegação do Guarani, comissão técnica, suplentes, jogadores que já tinham saído, fizeram um grande círculo dentro do campo, todos eles de joelhos. Vamos para as batidas. Eliseu. Guarani começa, portanto, cobrando. Felipe Longo faz a movimentação, recebe agora a orientação ali da arbitragem. Não pode se adiantar, né? Pode se movimentar dentro do gol. Eliseu não sai da área. Autorizado, bateu, é gol! Gol do Eliseu, bateu firme, bateu no alto, difícil para pegar. Guarani 1-0 pro Corinthians, Vladimir. Ele juntou força e também qualidade para tirar do goleiro, né? Foi praticamente a meia altura ali no canto alto do goleiro Felipe Longo, que pulou no mesmo canto mais baixo. O Eliseu foi às redes, o Guarani tá na frente 1-0. Vamos para a cobrança agora, a primeira do Corinthians. Vamos ver quem é que vai cobrar primeiro para o time do Corinthians. Léo Maná vem pra bola, pra batida. Álvaro no centro do gol. Vamos lá, Álvaro. Eu sou mais você, Léo Maná, com paradinha, bateu. Golaço. Pô, que isso aí também humilhou, né? Léo Maná bateu a lá Marcelinho Carioca. Deslocou o Álvaro e fez um golaço. Diz que não tem golaço de pênalti, mas esse é o tipo do golaço, hein, Vladimir? Porque ele só colocou, né? Nem colocou muita força na bola. O Álvaro já tinha ido lá pro canto esquerdo, né? Pro canto direito, na verdade. E a cobrança foi do Maná. No cantinho, sem chances nenhuma de defesa. Tudo igual, 1-1. Vamos para a cobrança agora do Guarani. Bruninho, ele que marcou um golaço. Toma posição Bruninho para fazer a cobrança. Bruninho, autorizado, não sai da área, Bruninho, vai pra bola lentamente, pé direito, bateu, é gol! Bateu muito bem, pancada forte, pé direito, tirando o goleiro, golaço também, hein, Vladimir? Mostra que é bom com a bola rolando e bom também na cobrança de pênaltis o Bruninho. Chances nenhuma ali pro Felipe Longo, né? Foi exatamente no canto oposto de onde pulou o goleiro corintiano. O Guarani tá na frente 2-1. 2-1 para o time do Guarani. Vamos agora para a cobrança do Corinthians. É o Breno, né? Breno Bedon vai para a bola para a batida, tomando posição. Álvaro no centro do gol. Momento de expectativa. Breno Bedon, autorizado. Sai da área, partiu, vai lentamente, pé canhoto, bateu, gol! Até aqui 100%, 2-2, Vladimir. Muita qualidade na cobrança, né? Os 4 pênaltis muito bem batidos e todos eles no mesmo canto, né? Lá no canto direito do goleiro e de novo optou pelo canto esquerdo Álvaro e aí a bola do Breno entrou praticamente tranquilamente ali no gol, tudo igual, 2-2. 2-2 no marcador. Marcelinho vai pra bola, pra cobrança pro time do Guarani. Pega e ajeita a bola com um enorme carinho. Vai pra bola Marcelinho. Felipe Longo fica saltitante ali dentro do gol. Não toma distância. Marcelinho é canhoto. Autorizado. Partiu pé canhoto. Bateu gol. Bateu firme pelo alto, goleiro na bola. Mais uma competência extremamente qualidade na batida. Quase tocou nela, mas não o suficiente para tirar. Gol do Guarani, 3-2. É que foi forte, né, a cobrança do Marcelinho, porque o Longo tava na bola, né? Se não fosse tão forte, ele até tocaria e impediria que ela entrasse. Mas colocou força o atacante do Bugre, mandou a bola para as redes, 3-2. Vamos com o time do Corinthians agora na batida. Vamos ver quem é que vem. Batida, pé direito. Bateu Tomás Lisboa, é gol. Gol do Tomás Lisboa, empata a série, placar de 3-3 até aqui. No mesmo canto, né? No canto direito lá do goleiro. Dessa vez o Álvaro foi para aquele canto, mas a bola foi muito alta e forte também. Tudo igual, 3-3.
Emoções nas cobranças de pênaltis. Depois do empate em 2-2. O time do Guarani vai para a bola para fazer a cobrança. Vai tomar posição neste momento. Vamos ver quem é que vem, Nicolas. Autorizado, aliás, é o Jota. Jota partiu, pé canhoto, bateu, defendeu Felipe Longo. Jota bateu de canhota, bateu no canto baixo esquerdo. Felipe Longo se esticou e pega. Defendeu o goleiro do Corinthians. O chute do Jota, número 17, Vladimir. Decidiu mudar o canto, né? E aí o goleiro foi na dele também. Também não teve muita força a cobrança do Jota. No cantinho buscou ali o Felipe Longo. Agora o Corinthians tem a vantagem. Se fizer, passa à frente. Meio do gol. Não foi no cantinho, não. Quase no meio do gol. Bateu mal. Vamos para a cobrança agora do Corinthians. Passa à frente se conseguir marcar. Partiu o pé direito, bateu, gol! Gol do Corinthians, passa à frente. Bahia entra no segundo tempo, bateu o pé direito, mandou lá dentro, Vladimir. Cobrou rapidinho até o Bahia, né? E forte, uma pancada na bola. O Álvaro nem percebeu, nem viu quando ela entrou. Agora o Corinthians tem esta vantagem, né? Quem bate agora é o Guarani. Se não fizer, aí o Corinthians se classifica à próxima fase. Guarani, para continuar vivo, tem que fazer o gol. Vai pra bola, vai tomando posição o time do Guarani pra batida. Vitinho, autorizado. Vai pra bola, pé canhoto, partiu, bateu, é gol! Guarani tá vivo. Agora depende do Álvaro. Álvaro vai ter que pegar o chute do corintiano pra continuar vivo. Para que o Guarani continue vivo, Álvaro tem que defender. Se o Corinthians fizer, acabou a série. Corinthians vai se classificar. Vamos ver quem é que vem. João Pedro, lateral esquerdo, vem pra batida. Atenção, Álvaro, eu tô contigo, é com você. Partiu João Pedro, pé direito, é gol! Corinthians classificado. Termina o jogo. 2-2 no tempo normal. Guarani buscou um empate no finalzinho do segundo tempo. Foi pra pênalti, mas o garoto Jota errou. E agora o Corinthians segue na copinha. Guarani está eliminado. Vem aí Edu Pinheiro com aqui na Bandeirantes o apito final. Diz aí, Edu. Muito bem, é isso aí, transmissão Bandeirantes 2-2 nos pênaltis, 5-4 para o Corinthians. Bandeirantes. Muito bem. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora,